Saudações a todos e a todas, espero que vocês estejam muito bem. E hoje nós iremos falar sobre o seguinte tema com o Justininho: inclusão e sensibilização do olhar. Tenho certeza que inclusão é um tema que vem sendo debatido em vários âmbitos e aqui eu não vou me restringir à inclusão de pessoas com deficiências, mas pensando em inclusão de uma forma mais ampla. E vou trazer um conceito que vem lá dos estudos culturais, da história cultural, que é a sensibilização do olhar, para a gente refletir um pouco sobre esse tema. E logo de cara eu vou dizer para vocês o seguinte: sobre inclusão e sensibilização do olhar, eu digo para vocês que leão não enxerga banana. O que é isso? É justamente o tema sobre a sensibilização do olhar. De onde vem essa frase? É a ideia de que, por exemplo, o leão, que é um ser carnívoro, caçador, que na verdade é a leoa, mas tá bom, que consome carne e que, portanto, aquele alimento dele é a carne e não vegetais, frutas. Então ele não vai ver a banana. Você viu o tanto que eu entendo, né? Banana para mim é tudo isso aí. Então, quando o leão observa o mundo, ele observa aquilo que o atrai, que ele é ensinado pela natureza, que é a sua presa. Portanto, o leão não enxerga a banana, porque a banana não está dentro da sensibilidade do leão. Então, eu usei esse exemplo para provocar a você a pensar o seguinte: será que quando nós discutimos inclusão, o nosso olhar está sensibilizado às questões da inclusão? E o que é essa sensibilização do olhar e o que é a inclusão? Logo de cara eu trago para vocês rapidinho, um conceito do Romeu Sasaki sobre inclusão. Olha lá o que ele fala: inclusão social. Tá vendo que eu ampliei? Não é só pessoas com deficiência, é a inclusão social de pessoas excluídas socialmente, de pessoas marginalizadas culturalmente, que não têm acesso a ambientes restritos, como, por exemplo, cinemas, shows, teatros, determinados ambientes escolares, educacionais, museus. Essas pessoas estão excluídas. Portanto, é um processo que contribui para a construção de um novo tipo de sociedade, por meio de transformações pequenas e grandes nos ambientes físicos, mobiliário, transporte e na mentalidade das pessoas, tanto de quem exclui quanto de quem é excluído. Por isso que nós falamos dessa sensibilização no olhar, que a partir do momento que eu estudo, que eu compreendo, que eu tenho contato com os temas, o meu olhar vai sendo lentamente sensibilizado. Já que é o tema desse canal, vai sendo lentamente educado. Se eu vou pensar em uma aula, se eu vou pensar em uma exposição, se eu vou pensar em um projeto cultural, o meu olhar precisa estar sensibilizado a determinadas questões. Senão, o leão não enxerga banana. No nosso caso, nós estamos sensibilizando o olhar às questões da inclusão. Por exemplo, se na minha vida eu nunca me deparei com um debate sobre cotas, meia entrada, transporte público, horário para trabalhadores, divulgação em libras, braille, estrutura arquitetônica, linguagem, representatividade de gênero, raça e etnia, por que essas questões estariam presentes nos meus planejamentos, seja de qual elemento for? Se o meu olhar não está sensibilizado, eu não vejo o mundo por meio desses elementos. Agora, no momento em que, e eu espero que seja agora, que você compreenda essa ideia da sensibilização, que você vá em busca, que você estude, que você construa o seu olhar para as questões da inclusão. É isso que eu quero lhe convidar. E a partir do momento que você pensar em construir, planejar, organizar, seja, de novo, uma aula, um espaço físico, uma sala de aula, um museu, uma feira de ciências, um projeto cultural, que você pense nesses elementos. De que me adianta eu pensar, por exemplo, olha só, num atendimento médico à população que é trabalhadora e eu não ofereço o horário do trabalhador. Então, que atendimento é esse que eu prestei? Se eu construo uma exposição artística em que não há acesso de transporte público, ou, por exemplo, em cidades que não há o transporte público, que esse sujeito chegue
caminhando com segurança, chegue de bicicleta, consiga guardar a sua bicicleta. Se essas questões sociais não estão na minha cabeça, eu não tenho o meu olhar sensibilizado. Tá vendo que vai além da acessibilidade, vai além da inclusão da pessoa com deficiência, de construir uma rampa, e é claro que isso tudo tem que estar incluso, mas até na decoração do meu ambiente. Se eu faço, por exemplo, uma decoração do ambiente que seja extremamente requintado, a própria decoração do ambiente exclui determinadas pessoas, determinados grupos sociais. Então eu preciso pensar nisso também. A linguagem, quais figuras eu vou usar para divulgar, quais palavras, porque pode ser que a minha intenção seja ótima. Eu quero levar cinema à população mais pobre. 3 horas da tarde. O cara tá trabalhando. Como que ele vai assistir uma sessão de cinema na praça pública 3 horas da tarde? Ele tem fome, ele precisa comer. Então, pensar em um projeto, em uma ação que seja pautada pela inclusão, significa que primeiro eu preciso sensibilizar o meu olhar para que eu possa ver essas questões e elas não sejam por lei, mas que elas constituam o meu princípio filosófico como sujeito, que são, ao mesmo tempo, elementos individuais e coletivos, porque o meu olhar, a forma como eu vejo, percebo, concebo aquilo que está... Concebo ficou horrível. Aquilo que está à minha volta faz parte das minhas concepções como indivíduo, mas que também são moldadas pelo grupo que eu participo. Vamos pensar que o grupo que eu participo não tenha problema de acesso, tem carro, e então eu vou pensar sobre a possibilidade de conceber um projeto cultural e na minha cabeça todo mundo vai de carro. Mas muitos grupos estarão excluídos. Será que esse é um projeto inclusivo ou não? Então o meu olhar precisa estar sensibilizado a essas questões, tanto como o indivíduo quanto o grupo que me cerca e me rodeia. Então é por isso, meus queridos companheiros e companheiras, que a sensibilidade no olhar, ou essa sensibilidade, é assim tratado pela Sandra Pesavento. Seriam, pois, as formas pelas quais indivíduos ou grupos se dão a perceber, comparecendo como um reduto de tradução da realidade por meio das emoções e dos sentidos. Nessa medida, as sensibilidades não só comparecem no cerne do processo de representação do mundo, como correspondem para o historiador da cultura àquele objeto a capturar no passado. A própria energia da vida, né? Ela é uma historiadora, ela está falando como historiadora. Mas a ideia é essa, é que essa própria representação, o sentido, a forma como eu vejo, observo, percebo, consumo esse mundo, faz parte da construção dessa minha sensibilidade. Eu convido a todos e a todas, então, que trabalhem para que os leões possam ver bananas, que os olhares sejam sensibilizados às questões que não dizem respeito apenas ao meu grupo social, mas que possibilitem que outros grupos possam participar dos projetos que eu crie, dos momentos que eu vou conceber. Então, se eu tenho, de novo, uma sala de aula, uma palestra, se eu estou projetando, imagina projetar um ambiente escolar, eu preciso pensar nesses vários elementos a partir da inclusão, para que mais e mais sujeitos, histórico, social, econômico, étnico, gênero, estão excluídos, possam ser incorporados a esse momento. E assim terem acesso e se transformarem. Porque, afinal de contas, cultura não é aquilo que eu vejo, é aquilo que me transforma. Então, meus queridos companheiros e companheiras leões e leoas, possamos ver mais bananas na nossa vida. Um abraço a todos e a todas, e a gente se vê.